Bem, meus amigos, estamos aqui começando mais um programa Fé e Juventude. E desde já quero agradecer a sua audiência, você que tem sempre nos acompanhado aqui neste programa. E no programa de hoje estaremos falando aqui sobre um assunto que eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas, muitas pessoas têm dúvidas sobre este assunto, que é sobre escatologia. Então, continue conosco, não saia daí, liga para os amigos, ligue para os familiares, convide eles a estar acompanhando o nosso programa aqui no canal Promessas, porque hoje estaremos falando sobre escatologia. Então, fique conosco, porque o nosso programa já começou. Bem, meus amigos, estamos aqui de volta com o nosso programa Fé e Juventude. E hoje Deus nos dá a honra de poder receber aqui meu amigo, pastor Reginaldo Cruz, que também é professor ali na Faculdade Pfeiffer, coordenador também de pós-graduação, teólogo, e vai estar aqui conosco para esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm. E o assunto que vamos falar hoje é sobre escatologia, e eu tenho certeza que esse bate-papo, que esse debate aqui vai poder realmente tirar as suas dúvidas. Pastor Reginaldo, muita gratidão, honrado poder receber o senhor aqui. Sinta-se à vontade. Rafael, muito obrigado. É um prazer estar aqui no programa Fé e Juventude. Eu achei brilhante a temática, né, o título do próprio programa, né, Fé e Juventude. Achei que é contemporâneo e também fala diretamente a respeito do cristianismo. É um prazer estar aqui, Rafael, e com certeza falar sobre eventos futuros, sobre escatologia. Isso tem muito a ver com a juventude, porque tem a ver com a esperança, né? Tem a ver com o compromisso que o jovem tem hoje, que trará implicações no futuro. Então, o futuro basicamente é construído aqui no presente. Então, todos os aspectos, ou tudo que tem a ver com a vida eterna, é construída hoje, né? Então, o jovem precisa, de fato, construir em Deus e através de Deus um futuro promissor para a sua vida. Benção, pastor Reginaldo, para a gente poder aqui iniciar esse bate-papo, este assunto, primeiro eu queria que o senhor definisse para nós o que vem a ser escatologia, o que é realmente a escatologia. Olha, em termos gerais, escatologia é a junção de duas palavras, né? Escatos ou escato, que significa coisas ou eventos últimos, ou coisas derradeiras. A logia, que é tratado, doutrina e estudo. Então você tem a junção das duas palavras e logo o significado é o estudo das últimas coisas, né? O estudo dos eventos futuros. Então a escatologia é aquela doutrina bíblica, né, que faz parte da teologia sistemática, que estuda os principais eventos futuros. Por exemplo, a vinda de Jesus, que chamamos de arrebatamento, a grande tribulação, o milênio, estuda ainda a questão da morte, das ressurreições, o estado intermediário dos mortos, céu, enfim, são esses estudos que pertencem ao campo da esperança, ao campo daquilo que ainda não aconteceu, que são basicamente o objeto de estudo da escatologia. Muito bem, pastor Reginaldo. Também eu queria que o senhor aproveitar, né, o senhor ao máximo aqui nesse nosso programa, que o senhor explicasse também para nós como nós podemos entender o livro de Apocalipse. Em termos gerais, para entender o livro de Apocalipse, é preciso descobrir a sua chave hermenêutica, que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Apocalipse 1, versículo 19, o texto é muito importante porque ele diz o seguinte: escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que em breve, depois destas, hão de acontecer. Então você tem três questões no livro de Apocalipse. As coisas que João está vendo, né? Então ele está vendo o Jesus, o Cristo vencedor e glorificado,
e as coisas que são. Então ele está vendo ali as 7 igrejas, né? Numa situação presente difícil, de 7 igrejas, apenas 2 não são repreendidas, não são exortadas, e outras 5 são até elogiadas por Jesus. E depois o texto fala, além das coisas que viste, das coisas que são. Apocalipse 1 e 19 vai falar das coisas que depois destas, em breve hão de acontecer. Aí você tem todo o conteúdo, além de apocalíptico, você tem o conteúdo escatológico. É importante, Rafael, a gente observar que o livro de Apocalipse, além de ele ser apocalíptico, ter a linguagem de sonhos, visões, tipos, enigmas e símbolos, ele é também escatológico, porque ele tem um conteúdo da esperança, ele tem a linguagem do futuro, as coisas que depois destas, em breve, hão de acontecer. Muito bem. Pastor Reginaldo, como o senhor disse aí muito bem, a gente sabe que o livro de Apocalipse é um livro que contém muitas figuras, muitas situações que para muita gente não é esclarecedora. Na visão do senhor, como o senhor aí estuda e sempre está conversando também com outros teólogos, dentro do livro de Apocalipse, o senhor acha que já tem como nós termos realmente a convicção daquilo que aquele texto fala, ou tem algumas coisas dentro do livro de Apocalipse que verdadeiramente só na eternidade que nós vamos descobrir o que está escrito ali? A revelação, ela está às vezes numa linguagem literal, de fácil compreensão, e às vezes ela está numa linguagem simbólica. Por exemplo, quando você ouve falar da Grande Babilônia, da Babilônia. Então a linguagem simbólica aponta que haverá 2 Babilônias, Uma Babilônia religiosa, que fala de um governo parecido com o governo de Roma, ou semelhante ao governo de Roma, um governo político e religioso, Então, além da Babilônia religiosa, você tem a Babilônia como um sistema de governo, um sistema de economia, um sistema de governança, que pretende governar todo mundo. Então, você tem uma grande cidade chamada Babilônia, que representa a religião e que representa também a política. Da mesma forma, por exemplo, a linguagem simbólica, as 2 bestas que surgem. A primeira, ela surge do mar, ou seja, mar, nessa linguagem apocalíptica, significa povos, multidões. Então a besta, ou seja, fala de um personagem chamado Anticristo, que surge do meio da multidão, ou seja, do meio de um país, especificamente de um país. E depois tem a besta que surge da terra. A terra fala de elemento natural, Então, enquanto o anticristo, que é a besta que surge do mar, ou seja, no meio de um povo, de uma multidão, de um país, de uma nação, aí você tem nessa linguagem da besta que surge da terra, um elemento natural. Com isso a gente pode dizer que a segunda besta, a besta que surge da terra, é o falso profeta, É o falso profeta que pretende ligar a terra com o céu através dos seus supostos milagres, que muitos chamam de falsos milagres. Em toda a Bíblia é assim. Por exemplo, a marca da besta é uma das principais provas que a linguagem do Apocalipse, do livro de Apocalipse, ela, apesar de ser simbólica, mas não é difícil compreender o que significa esse símbolo. Na década de 80 e 90, pregavam muito, e até em seminários de escatologia, Rafael, as pessoas diziam que a marca da besta seria o código de barra, E é claro, o código de barra ficou um tanto obsoleto em relação ao chip, Vamos dizer hoje ao Mondex, Então hoje se fala muito que a marca da besta seria o Mondex. Talvez com esse avanço tecnológico, com o crescimento da ciência, talvez não seria nem a marca da besta hoje, não se referiria nem ao código de barra, nem ao Mondex, mas poderia ser um sinal holográfico, que diante de equipamentos eletrônicos, diante de equipamentos científicos, tecnológicos, ou seja, poderia identificar
Ou seja, você viria a pessoa, mas não viria a marca, mas estaria ali um sinal holográfico, né? Alguma coisa dessa natureza. Então, não há limite para a ciência, né? Daniel já dizia isso, que a ciência se multiplicará. Então, a juventude, toda a galera que está assistindo o programa Fé e Juventude, entenda que tem como nós termos acesso ao livro de Apocalipse, aprendermos a sua linguagem simbólica e a partir daí extrairmos, né, o seu significado, que tem valor para a nossa vida, que tem exortação para nós, mas que, sobretudo, o livro de Apocalipse é um livro escrito para dar esperança para a igreja, né? Muito bem. Pastor Reginaldo, a gente sabe que esse assunto é um assunto que a gente teria aí pelo menos umas 4, 5 horas para a gente estar falando, né? Mas foi muito bom essa introdução que o senhor já deu, uma clareada do que vem a ser a escatologia, o livro de Apocalipse, essas linguagens em formas de figuras, em formas figuradas, né? Muito bom. E nós vamos aqui, meu amigo, minha amiga, para um rápido intervalo e nós voltamos para continuar este papo aqui, porque ainda temos algumas coisas aqui que eu tenho certeza que irá te abençoar. Então não saia daí, ligue para os amigos. Se você perdeu algo, depois nos acompanhe através do nosso canal do YouTube. Mas logo logo nós voltamos para continuar este bate-papo aqui. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, voltamos aqui com o nosso programa Fé e Juventude, hoje recebendo aqui pastor Reginaldo Cruz. Estamos aqui discutindo, debatendo um pouco sobre escatologia, sobre o livro de Apocalipse. Pastor Reginaldo, para a gente continuar agora este assunto, eu queria tocar aqui em um assunto que eu acho que é dúvida para muita gente, e a gente vê que essa visão, ela se difere de teólogo para teólogo. Tem alguns teólogos que compreendem de uma forma, tem teólogos que compreendem de outra, que é sobre o assunto do pré-tribulacionismo ou do pós-tribulacionismo e também aqui, né, do mesotribulacionismo. Eu queria que o senhor, se possível, de uma forma resumida, que a gente sabe que também não teria como o senhor aí entrar bem afinco nisso, mas que o senhor começasse exemplificando para nós o que seriam os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma dessas visões que o senhor vê, que o senhor detecta. Qual seriam esses pontos positivos, pontos negativos de cada visão dessa? As três escolas escatológicas, interpretativas, elas giram em torno da tribulação. Os que tem pré-tribulacionista, né? Pós-tribulacionista e mesotribulacionista. O esquema é muito fácil de entender. Tem a ver com didática. A tribulação ou a grande tribulação, é o objeto de estudo dessas três escolas. A primeira escola, ou seja, antes, pré-tribulacionista, entende que a volta de Jesus acontecerá antes da grande tribulação. A segunda escola, após, ou seja, depois, a pós-tribulacionista, entende que a volta de Jesus se dará depois da grande tribulação. A terceira escola, repare que ela não é pré e nem pós, é meso, né? Ou seja, ela é intermediária. Antigamente chamava de mid-tribulacionista, hoje chama de mesotribulacionista. Então, ela é intermediária porque ela entende que Jesus ele virá não é antes da grande tribulação e nem depois, mas ele virá durante. Em termos gerais, a grande tribulação é atribuído que ela durará 7 anos. Então, para o mesotribulacionista, Jesus vem no intervalo
desses 7 anos, ou seja, quando estiver com 3 anos e meio de tribulação em curso, aí Jesus vem e busca a sua igreja. Vou começar a falar da mesotribulacionista. Praticamente ela não tem ponto forte, né? Talvez o único ponto forte é que ela representa uma terceira via. Terceira via, ou seja, não é nem antes nem depois, é durante. Os pontos fracos são muitos. O primeiro é a falta de suporte bíblico, né? A falta de textos que possam referenciar, fundamentar o mesotribulacionismo ao ponto de indicar que Jesus virá bem no meio, ou seja, de uma maneira intermediária, no intervalo de 3 anos e meio e depois os outros 3 anos e meio. Talvez isso seria o ponto fraco, é a falta de sustentação, a falta de fundamentação a partir de referências bíblicas, e também um outro ponto fraco é a pouca adesão, né, de teólogos, de biblistas, de estudiosos, de pastores, de cristãos a essa perspectiva. Quase ela não é falada, né? Não foi dado historicamente muita importância para essa perspectiva, mas ela tem o seu valor. A segunda perspectiva é o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo, ele está presente principalmente naquelas perspectivas das igrejas históricas, né? Igrejas batistas, luteranas, presbiterianas, anglicanas. Em termos gerais, a maioria delas são pós-tribulacionistas, apesar que aqui e ali há mudanças, né? Tem variações. O pós-tribulacionismo, o ponto forte do pós-tribulacionismo é a história. A história do cristianismo, ela sempre registrou que Deus, ele sempre purificou a sua igreja. E como ele purificou? Ele purificou a sua igreja através das perseguições, ou seja, as pessoas foram tribuladas. Ponto forte também do pós-tribulacionismo é que a Bíblia, de fato, principalmente nas cartas de Paulo, dá muita ênfase à ideia que nós passaremos por tribulações. Paulo está falando aos Coríntios, está falando aos Romanos, que nós passaremos por tribulações. E aí tem uma hora que ele diz que isso é inclusive pedagógico, isso vai nos ensinar. Ele diz, olha, porque a tribulação produz a perseverança produz a paciência, e a paciência produz a esperança. Né? Há pessoas que digam, né, pastor Reginaldo, que a gente já está passando por essa grande tribulação. Está passando, né? Por grande tribulação. Então você observa que os argumentos do pós-tribulacionismo são argumentos fortes. É claro, eles partem a partir do texto bíblico. O ponto fraco do pós-tribulacionismo talvez seja a ideia de que naqueles que defendem o pós-tribulacionismo, nas igrejas que defendem o pós-tribulacionismo, não há o conceito de iminência, ou seja, não há o conceito de expectativa, de urgência, de evangelização em torno da pregação, do avanço do evangelho, e esperando Cristo voltar. O que eu quero dizer com isso? É que se você defende uma perspectiva que fala que Jesus só virá depois da grande tribulação, talvez isso não gere expectativa nas pessoas em pregar. Não, ele virá depois da grande tribulação, então a gente pregando com intensidade ou não, ele virá, esse é um fato. Uma outra questão também, às vezes que representa alguma dificuldade, em maior ou menor grau para o pós-tribulacionismo, é que na história da igreja, o pós-tribulacionismo ele nunca ganhou força como o pré-tribulacionismo, não é? Porque o pré-tribulacionismo desde a época dos pais da igreja, Orígenes, Tertuliano, Policarpo, Agostinho, ele já ganhava força na história da igreja. É claro, o Agostinho era um pré-tribulacionista, depois abandonou a perspectiva milenarista, aderindo a uma concepção que ele mesmo criou, chamada amilenismo. A perspectiva pré-tribulacionista, ela é também pré-milenarista, ou seja, Jesus vem
buscar o seu povo na segunda vinda, antes da tribulação, e a tribulação acontece antes do milênio. Então ela é pré-tribulacionista e pré-milenarista. Como os pós-tribulacionistas, ou seja, Jesus vem depois da grande tribulação, e depois da grande tribulação acontece o milênio. Então se encaixa direitinho essa perspectiva. O pré-milenarismo, junto com o pós-tribulacionismo, Rafael, ele é mais popular, é mais conhecido. Por exemplo, sempre teve muita força na história da igreja, desde a época dos apóstolos, na época dos pais da igreja, nos últimos 200 anos. Por exemplo, os pentecostais e neopentecostais, na sua grande maioria, abraçaram o pós-tribulacionismo, ou seja, esses dois movimentos, o movimento pentecostal, movimento neopentecostal, e também os batistas, muitos batistas, tanto renovados quanto históricos, quanto pentecostais e neopentecostais, abraçaram o pré-tribulacionismo. Por quê? Por causa do seu principal ponto forte, é o conceito de iminência, ou seja, é o conceito de que Jesus pode voltar a qualquer momento. É o indicativo de que a igreja tem que estar vigilante, tem que estar preparada, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Esse conceito de iminência defendido pelos pré-tribulacionistas também fazem a igreja ser mais ativa, mais engajada, por exemplo, na pregação do evangelho. As igrejas que defendem a interpretação, a escola pré-tribulacionista, parece que elas se dão mais na pregação do evangelho, parece que elas estão mais envolvidas. Talvez o ponto fraco é que, assim como há versículos na Bíblia, principalmente Mateus 24, Mateus 25, Tessalonicenses capítulo 4 e vários textos do livro de Apocalipse que vão fundamentar o pré-tribulacionismo, há muitos versículos que transmitem a ideia que de repente Jesus poderia voltar depois da tribulação. Então, há textos que fundamentam o pré e também há textos que fundamentam o pós. E eles têm pontos em comum. O principal deles é que as três perspectivas, mesmo tendo as suas contradições, as suas divergências, as três perspectivas acreditam na segunda volta de Jesus. Acreditam que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, é uma verdade incontestável. Esse é o mais importante, né? Isso é o mais importante, né? O restante aí são conhecimentos, interpretações, mas o que a gente sabe que o mais importante é a vinda mesmo de Cristo, né? Se vai ser depois, se vai ser antes, no meio, não importa, né, pastor? Mas o importante realmente é a volta dele. O importante é a volta dele, né? Os pentecostais, em termos gerais, onde nós somamos, onde nós temos como nossa tradição, são pré-tribulacionistas, né, em termos gerais. Claro, os pentecostais brasileiros, os pentecostais americanos são pós-tribulacionistas. E o pentecostalismo, nós pertencemos à maior igreja pentecostal do país, que é a Assembleia de Deus. Eu penso que ela desenvolve esse conceito de urgência, né? Esse conceito de iminência. A Assembleia de Deus sempre foi uma igreja muito voltada para o estudo da palavra de Deus, pela vida santificada, pela transformação do ser humano através do evangelho, mas ela sempre teve um teor escatológico muito forte, né? Eu penso que a escatologia que a Assembleia de Deus abraçou, de tão positiva que ela contribui para que a Assembleia de Deus seja uma igreja dinâmica, né? Para que os jovens assembleanos, para que os pastores assembleanos, para que os intelectuais e os teólogos, biblistas assembleanos contribuam, né, cada vez mais para o avanço e a pregação do evangelho, né? Bem, meus amigos, nós estamos aqui com este papo muito bom sobre escatologia, que eu tenho certeza que tem edificado a sua vida. E nós vamos continuar a segunda parte deste papo aqui no nosso programa da semana que vem. Então, você que está nos acompanhando, que gostou desse assunto, já saiba que na próxima terça-feira, às 23 horas, nós vamos continuar a segunda parte aqui com este papo
com o pastor Reginaldo. Que eu acho que assim, né, pastor Reginaldo, fica bom para a gente continuar esclarecendo algumas coisas aí, né? Estamos à disposição, viu, Rafael? Eu penso que toda a juventude cristã, principalmente aqui de Goiânia, aquelas que estão sempre assistindo o programa Fé e Juventude, através do canal Promessa, né? Correto. E através das redes sociais, a serem edificadas. Então, o segundo programa sobre a temática escatologia vai fortalecer ainda mais a esperança de toda a juventude. Muito bem, então você, meu amigo que está nos acompanhando aqui, não saia daí que eu ainda vou voltar no final deste programa com a palavra de Deus para a sua vida. Então continue conosco porque tem muita coisa ainda para te abençoar. Bem, meus amigos, quero agradecer você que acompanhou aqui este programa, este bate-papo sobre escatologia. E o papo foi tão bom, foi tão bacana, que nós vamos ter a segunda parte do nosso programa, falando sobre escatologia. Então você que acompanhou este programa, gostou do assunto, na próxima semana nós iremos voltar com a segunda parte do programa, continuando este assunto de escatologia. E que Deus possa então te abençoar, te dar um restante de semana de bênção e que você possa continuar crescendo na graça, mas também no conhecimento. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Toma o meu coração.